Oi, gente, na verdade eu sei disso desde ontem, mas eu até nem ia fazer vídeo sobre isso, que é uma coisa tão triste, gente. Então, assim, que a gente fica pensando, faz ou não faz. Mas como todo mundo está fazendo, os resenhistas, eu também vou fazer. Trata-se, obviamente, de uma tragédia que aconteceu com a Sarah Kellen, que é outra youtuber famosa. Eu vinha conhecer a Sarah Kellen porque ela tem um envolvimento com a Fran Adorno e com a Marta Adorno. Elas vendem produtos lá, acho que elas, a Marta e a Fran vendem produtos de beleza que é através da Sarah Kellen. Os produtos caros até pra gente que tem dinheiro. Shampoo a 200, 300 reais. Mas aconteceu uma tragédia e antes de mais nada a gente tem que pedir oração para a família, pedir, desejar que essas pessoas em oração que elas tenham paz, porque trata-se de uma criança que acabou falecendo por um acidente, uma tragédia. Não se tem certeza, mas me parece que, pelo que estão falando, né, porque não foi confirmado, mas também não foi negado, que essa criança morreu por ter caído na piscina que a Sarah Kellen estava construindo na chácara que não estava pronta ainda. E a gente tem que ter muito cuidado porque é uma criança que faleceu, mas assim, gente, quantos acidentes já aconteceu, inclusive com artistas, por causa de uma piscina, uma água verde suja daquela, por que não esvaziou aquilo, botou uma lona? Ou por que já não me fez um cercado em volta dessa piscina para evitar que crianças, foi uma criança de 2, 3 anos que faleceu. Gente, não tem como não dizer que é um pouco de irresponsabilidade, de não ter noção. Cadê os pais dessa criança? Cadê a própria Sarah Kellen? Cadê esse povo que não estava cuidando de uma criança? O que a criança estava fazendo solta numa chácara, gente? Eu sei que é um momento duro, mas também a gente tem que sim ser realista. Se tu tem uma criança de 2, 3 anos de idade, tu não pode estar deixando solta por aí. Ainda mais numa chácara no meio do mato, perigo um bicho morder, ou se machucar, ou acontecer uma tragédia dessa se tem piscina. Como é que as pessoas não pensam antes de evitar uma tragédia dessa? A própria Sarah Kelly, que fazia tempo que eu não via vídeos dela, ela estava meio assumida dos vídeos, mas se sabia que ela estava construindo essa piscina. Né? Até não foi os filhos dela estão tudo bem, foi uma filha, foi a neta de uma amiga dela, se não me engano, até trabalhou com ela, não vou disputar o nome aqui. A neta de uma amiga que trabalhou com ela e não trabalhava mais, mas foi visitar lá. E o que essa gente toda estava fazendo? Porque não estava só a família da Sarah Kelly, que deixaram uma criança livre em volta de uma piscina. Por que não tem cerca nessa piscina? Ela mesma tem várias crianças pequenas e que poderia acontecer uma tragédia com a criança dela também se ela não, né, evitar. Agora não adianta dizer que não estão nem na chácara aqui. Eles estão, ó, aqui inclusive nesse vídeo aqui, eles estão falando um pouquinho, mas também não falam nada com nada, gente. Só falam aquela coisa. É gente pedindo dinheiro, é gente aproveitando a tragédia para ganhar dinheiro, ok. Os inscritos dela, ela é uma youtuber muito grande. Os inscritos dela, no mínimo, estavam querendo algum tipo de explicação a respeito disso, né? Algum tipo de explicação a respeito disso. Mas não pode deixar o que aconteceu sem a gente... Oi, gente, bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Gente, confesso pra vocês que pra não aparecer aqui tá sendo muito difícil, mas a gente respeita vocês, os nossos seguidores, vocês estão com a gente em tudo. Pois é, mas triste. É ganhando dinheiro também em cima de desgraça que acontece. Na minha opinião, Oi, é gente, isso. bom dia. Então nós vamos Bom falar dia, o quê? gente, tudo bem? Vamos falar o quê? Que isso não poderia acontecer? Uma piscina que uma criança de 2, 3 anos tem acesso sem a presença de adultos? Sem a presença de pessoas adultas em volta? Acontece isso aí. Pode ser que as pessoas mais novas não lembrem, mas teve artistas aí que perderam também filhos pequenos afogados em piscinas. Então não deixa de ser uma certa irresponsabilidade de ter uma piscina, tá?
Entenda uma coisa dessa, como é que pode? Tudo bem, pode ter a piscina, mas vai me cercar essa piscina ou deixar a piscina seca, água verde, uma água que não dava nem para entrar. E daí assim, me conta. Aí tem criança, além dos filhos dela, tinha mais essa criança. Tava tudo solto lá, o que eles estavam fazendo? Era festa? A gente, como as explicações são muito vagas, a gente entende que essa gente estava fazendo alguma outra coisa na casa da Sarah Kelly, estavam de festa, de beberagem, o que estavam? Que para deixar uma criança de 2, 3 anos, 4 anos que seja, solta num pátio com uma piscina totalmente desprotegida e achar que não poderia dar nada. O ser humano parece que não raciocina, que não pensa, agora o inocente se foi. Óbvio que a gente tem que sim orar e pedir força para todo mundo envolvido com essa morte. Mas, gente, era uma morte evitável. Era uma morte evitável. Acharam uma criança, quando procuraram, acharam a criança dentro da piscina, já tiraram ela de lá, chamaram a ambulância, chamaram os socorristas, mas chegaram, a criança já estava falecida. Aí me fala uma coisa dessas. De quem é a culpa? É de ninguém? Porque realmente é um acidente. Ninguém queria que isso acontecesse. Mas a irresponsabilidade, os adultos que tinha lá. O que os adultos estavam fazendo? Gente, é uma criança de... Pensem bem, uma criança de 3, 4 anos. Vocês deixam os filhos de vocês de 3, 4 anos solto por aí? Sim. Mesmo dentro da casa da gente, quando tem uma criança assim, a gente fica de olho. Porque pode enfiar o dedo numa tomada, pode pegar uma faca na cozinha, pode fazer um monte de coisa que pode se machucar. E daí vem fazer carinha de triste? Ok, claro que tem que estar fazendo triste, porque ninguém queria que isso acontecesse. Mas tem que servir isso como exemplo para não deixar criança com essa idade. Criança, a princípio, nenhuma tu pode deixar sem pelo menos ter um adulto cuidando, um familiar adulto cuidando. Muito menos uma criança praticamente de colo. Né? E daí vem depois aqui ainda usar vídeo para ainda ganhar dinheiro em cima da tragédia, eu ficaria até bem quieta. Esperava isso passar por muito tempo, porque agora no auge dá a entender que é para ganhar dinheiro. Sinto muito que é para isso. Vamos aproveitar a desgraça para ganhar dinheiro também. Porque a gente pensa assim, mas sei eu. Como é que é uma coisa tão... Eu sei isso desde ontem de noite e eu nem ia fazer vídeo disso. Eu disse, eu não falei da Sarah Kelly nesse canal que é novo ainda, então eu não ia falar. Agora, mas como tudo que é resenhista aqui é Madubrado falando, o tiozinho falou, tudo que é resenhista falou, Ju Resenhas falou, então eu vou falar também e vou dar a minha opinião. Eu acho sim uma irresponsabilidade. Não adianta vir fazer cara de triste agora e não explicar por que essa criança estava sozinha. A criança fugiu. Uma criança de 2, 3 anos, 4 anos não foge se tem um adulto cuidando. Tava o quê? Bebendo? O que tava fazendo? Tava de festa? Tava dançando? Que esqueceram as crianças. Assim, poderia ter acontecido mal com mais de uma criança, se elas estavam tudo juntas. É tudo muito mal explicado, gente. Não tem explicação. Só se sabe realmente que foi uma tragédia nessa cidade aí, na cidade dela. Só o que se fala é disso, porque a cidade entrou em comoção, obviamente, né? E a própria Sarah Kelly, quando ela estava construindo essa piscina e fazendo buraco, ela disse que tinha pesadelos com essa piscina, que ela tinha um pressentimento ruim com essa piscina. Tá aí. As pessoas não dão bola para os pressentimentos, elas não dão bola para avisos, porque muitas vezes era o anjo da guarda da criança ou os anjos da guarda dela mesma avisando, cuidado com essa piscina. Mas eu só não consigo imaginar, porque ela tem os filhos dela pequenos também, gente. Como é que ela já... Pra que uma piscina daquela com aquela água verde? Troco de quê? É pra ostentar? Tá aí o que ganharam. Porque se fosse uma piscina bem cuidada, com a aguinha bem limpinha, mesmo assim não era para deixar sem cercado para quem tem criança, ou deixar ela com água daquele jeito que estava. É pedir para acontecer uma tragédia para quem tem criança. Aconteceu isso com 2 artistas, ou 2 ou 3 artistas famosas do Brasil, de ter perdido criança em piscina. E as crianças praticamente não têm chance nenhuma. Elas desvivem mesmo, porque... Que chance vai ter uma criança? Que chance que uma criança vai ter? Que chance que vai ter uma criança dentro de uma piscina? Aí não adianta depois vir aqui e lamentar, pensasse antes. Agora, muito provável que se ela voltar e quiser morar nessa chácara de novo, parece que ela não está na chácara.
A Sara Kelly tá aqui, o marido dela tá aqui. Se ela quiser voltar para a chácara, se voltar, porque às vezes as pessoas ficam... não querem mais voltar para o lugar que aconteceu uma tragédia dessa, né? Mas eu espero que no mínimo ou ela acabe com essa piscina, porque às vezes cercado não adianta, conforme o tamanho das crianças dela, e tem umas crianças dela um pouquinho maior, ou ela cerque muito bem, cadeie muito bem essas crianças, porque cadeie muito bem esse cercado, mantenha essa piscina vazia quando não estiverem usando, porque é tragédia anunciada. Isso é tragédia anunciada. E mais uma vez, o que estavam fazendo os adultos que tinham uma criança de 3 anos perto de uma piscina cheia de água? Criança é curiosa, vai querer olhar, botar a mão perto da beira da água e cai. É o que acontece. Quem tem criança, conforme o tamanho de criança, nem um balde d'água tu pode deixar. Criança vai brincar na água. A criança gosta de água, parece uns patinhos. Eles não podem ver água que eles querem mexer. Aí um balde de água, conforme o tamanho da criança, ela cai ali dentro, de cabeça, e também pode acontecer uma tragédia. Então tem que ter muito cuidado, sempre com criança. Aqui, obviamente que eu tenho pena, sei que ninguém queria que isso acontecesse, tá? E devemos orar por essas pessoas todas, pela mãe da criança, pela avó da criança, pelo pai da criança, pela Sara Kelly, por marido, por eles, tem que orar, mas não vamos deixar de falar que foi sim irresponsabilidade. Total de todos os adultos que estavam ali. Nem é só da Sara, nem é só do marido, que eram os donos da casa. E outra coisa, nós estamos falando que foi nessa piscina e foi na casa da Sara Kelly, até porque ela saiu de casa e porque ela não desmentiu. Ela não desmentiu que não foi na casa dela e que não foi na piscina dela. Por isso que a gente está falando. Não desmentiu. Ela não afirmou, mas não desmentiu. E sim, foi irresponsabilidade, me desculpe. Vocês são dignos de pena nesse momento porque não é fácil. Não é fácil para ninguém, logo criança ainda, mas foi irresponsabilidade, tá, gente? Muito obrigado.